Vamos lá, galera, mais uma dica rapidinha sobre citologia aqui. A citologia é o ramo da biologia que estuda as células. As células do nosso corpo têm a capacidade de se dividir, gerando gametas ou ainda regenerando tecidos, cicatrizando tecidos também. As células, elas são divididas em 3 categorias de acordo com a sua capacidade de regeneração. São as células chamadas de células lábeis, células estáveis e células permanentes. Mas antes de eu desenrolar essa parada, eu quero que você recorde uma coisa importante. Existe na biologia um estudo sobre o ciclo celular, que compreende o que acontece na intérfase e o que acontece nas divisões celulares. A intérfase é o período entre 2 divisões celulares. Portanto, ocorre a divisão, a célula entra no período de intérfase e aí depois ela volta para a divisão novamente. Existem 2 tipos de divisões celulares. Existe a mitose e existe a meiose. Voltamos então à fase da intérfase. A intérfase ela tem 3 etapas, né? Basicamente 3 etapas. A fase G1, a fase G2, a fase G1, a fase S e a fase G2. E o que vai acontecer ali é que existe uma etapa também chamada de fase G0. Lembra dela, hein? A fase G0 é aquela fase em que a célula para e só sai dali quando há um estímulo, ou ela fica ali durante toda a vida. Uma vez então que ela passa pela fase G1, S, G2 e começa o seu processo de divisão celular, essa divisão pode ser do tipo mitose ou do tipo meiose. O que a gente precisa saber da meiose agora? Que ela é responsável pela formação dos gametas, masculinos e femininos, ovócitos secundários e os espermatozoides. E a mitose, para que ela serve? Ela serve para o crescimento do indivíduo, para o desenvolvimento embrionário, infelizmente para a formação do câncer e também para a regeneração do tecido, que é o que acontece quando nós temos pequenos cortes, por exemplo, no nosso tecido epitelial. Portanto, voltamos então lá às células lábeis. Células lábeis são aquelas células que conseguem se dividir durante toda a sua vida. Ou seja, durante toda a sua vida, ela vai ficar se dividindo. E aí nós temos como exemplo as células do tecido epitelial, as células hematopoéticas e as células linfóides. Células do tecido epitelial, tecido de revestimento do corpo, reveste tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, ou seja, externamente e internamente. Um grande exemplo de células de tecido epitelial está presente na nossa pele, né? A nossa pele, que é o maior órgão, ela é formada, entre outras coisas, pelo tecido epitelial. Portanto, se você tem uma pequena lesão ali, a célula da pele ela se divide, dando origem a novas células da pele. Isso é uma característica das células lábeis. As células estáveis, elas funcionam um pouquinho diferente. Elas vão permanecer lá naquela fase G0 que eu falei, que ela fica lá de stand-by, ou seja, ela precisa de um estímulo para que ocorra, para que ela saia da G0 e continue o seu processo de divisão por mitose. Isso acontece em órgãos como, por exemplo, fígado, o pâncreas, acontece com os fibroblastos, osteoblastos. As células estáveis são encontradas ali. E por fim, nós temos as células chamadas de células permanentes. Estas células não se dividem. Exemplo, neurônios, célula do sistema nervoso, do tecido nervoso, né? Há exemplos dos neurônios e as células musculares. Quando ocorre uma lesão em tecidos em que estão presentes células lábeis e células estáveis, ocorre então a regeneração ali do tecido através de sucessivas mitoses, ok, o tecido então se regenera. Quando ocorre a lesão em um tecido em que há células que nós chamamos de células permanentes, o que vai acontecer ali é o seguinte, é que ela vai ser substituída, aquela lesão vai ter um tecido substituído. E que tecido é esse? O tecido conjuntivo. Espero ter te ajudado. Eu sou o professor Alexandre de Biologia, daqui sai um abraço
e um beijo, ó. Muito amor, que é o que a gente precisa, ó. Beijão, valeu.